Oi, seja bem-vindo ao meu novo canal no YouTube. Se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal. A gente não vai ter vídeos todos os dias, mas eu pretendo fazer todas as semanas, por questões fora da internet. Tem minha vida, tem faculdade, coisa desse tipo. Então, se inscreva no nosso canal, já ative o sininho, compartilhe para um amigo, eu vou divulgar bastante esse vídeo também. Bem, você já sabe do que é esse vídeo. Nessa janela de lançamento aconteceu muita coisa. E eu vim aqui fazer uma pequena revisão dos que eu acho que são os vencedores dessas janelas transferências, ou seja, os times que eu acho que se deram melhor e os times que eu acho que se deram pior. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta, meio-dia. Eu espero que não aconteça nenhuma bomba que ninguém estava esperando, senão eu vou ter que jogar todo esse vídeo fora, mas eu imagino que não vai acontecer. Bem, eu vou começar primeiro com os perdedores. Eu vou elencar aqui 4 perdedores. E depois eu vou falar os 4 vencedores dessa janela de transferências para mim. Bem, o meu primeiro perdedor é o Botafogo, tá? E eu explico. Tudo nessa vida, principalmente no futebol, é contexto. A gente encerra a temporada passada do Botafogo, com o Botafogo sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão. A gente já sabia que o Botafogo perderia alguns jogadores. Isso era claro pra gente, como o Luiz Henrique, como o Thiago Almada, além de vários outros jogadores, principalmente de rotação, que o Botafogo perdeu, tá? Só que tem um porém que pra mim faz eu colocar o Botafogo nessa lista de perdedores. O Botafogo gastou 400 milhões de reais nessas transferências. E o estilo desses jogadores que o Botafogo trouxe para repor esse elenco que saiu, não é um estilo que eu esperava que o Botafogo iria atrás, considerando o fim do ano passado. Tá? Se você reparar, o Botafogo trouxe vários jogadores jovens para se desenvolver no Botafogo. Eu esperava que o Botafogo se consolidaria como um dos principais candidatos aos títulos no Brasil. Eu não sei como vai ser no meio do ano. Tem a questão da janela para o Mundial, o Botafogo fez algumas contratações que eu acho interessantes, como o Santiago Rodrigues, o Wendel, mas a maioria das contratações do Botafogo eu vejo que o Texas trouxe para desenvolver eles ali. E eu não esperava que o Botafogo fizesse isso. Eu esperava que o Botafogo tentasse se consolidar como um time, como um Palmeiras, como um Flamengo. Que sim, uma vez ou outra acabam perdendo jogadores importantes, mas geralmente conseguem repor com jogadores interessantes, com jogadores bons, com jogadores prontos para chegar ali e decidir. O Botafogo não fez isso, a gente entende. O Botafogo está numa holding, é um outro estilo em relação ao Flamengo e ao Palmeiras, mas isso não faz com que eu não coloque o Botafogo como os perdedores aqui, porque eu estou analisando a janela de transferência dos clubes e não de tudo. O meu segundo perdedor nessa janela de transferências é o Cruzeiro. Sim, eu vou explicar o porquê. Vocês devem se lembrar que no ano passado, quando o Pedrinho assumiu a SAF do Cruzeiro, Tiki prometia grandes investimentos para esse ano. E esses investimentos sim aconteceram, mas em jogadores que eu tenho algumas dúvidas, tá? Gabigol, a gente não sabe como ele vai render. Dudu, a gente não sabe como ele vai render. E além de, claro, tem outras questões. Por exemplo, o clima do Cruzeiro hoje não é um clima bom, vendo de fora, assim. Tem a questão do Matheus Pereira, sabe? O William tá para sair também, não sei se deve sair, tem uma outra janela que vai abrir dia 10 de março pro mercado nacional. O Matheus Pereira eu acho que não, mas o William não sei. Então assim, o Cruzeiro eu acho que prometeu muito e não acabou cumprindo essas altas expectativas, tá? Sim, trouxe jogadores que podem dar certo, como já citei o Gabigol, o Dudu, se der certo seria ótimo, mas hoje eu acho que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. E para quem na temporada passada prometia muito investimento nessa temporada, eu acho que não cumpriu as expectativas.
Então, Botafogo, o Cruzeiro eu coloco nessa lista. O meu outro clube perdedor é o Mirassol. O Mirassol tem uns casos muito engraçados no futebol brasileiro. São clubes que fazem grandes trabalhos nas divisões inferiores, chegam na primeira divisão e começam a se embolar. O Mirassol, eu temo, tá? Começou esse ano com o Eduardo Barroca, já foi demitido. A gente dá para perceber, vendo algumas ações de jogadores, principalmente redes sociais como o Zeca, por exemplo, que não estava com um clima muito legal ali. O Mirassol também, óbvio, a gente entende que o Mirassol não tem capacidade de fazer grandes investimentos, mas eu achei o Mirassol fazendo contratações muito mais do mesmo. Não tem ninguém ali que o Mirassol contratou que eu acho interessante. O único que eu acho que foi bom foi o Walter, o goleiro que era do Cuiabá, que era do Corinthians, ele foi pro Cuiabá, o Mirassol, eu acho uma boa contratação, com todo respeito. O Muralha não é só falha, né? É um goleiro relativamente ok para divisões inferiores, mas para o Brasileirão não dá. Então, eu achei interessante a contratação do Walter e não vejo muito mais coisa que o Mirassol possa fazer de reforço. Vamos ver a janela dos estaduais, que daí eu acho que o Mirassol pode ir atrás de alguns jogadores interessantes nos estaduais, mas até agora eu coloco o Mirassol como um dos perdedores. O meu outro perdedor, e o último dessa lista, é o Ceará. E é algo parecido com o que eu citei do Mirassol. Eu não achei que fez grandes contratações para mudar a expectativa do Ceará para a próxima temporada, para essa temporada no caso. Nem buscar um meio de tabela, como por exemplo, outros times melhoraram para essa temporada. Então, eu acho que a questão do Ceará é não ter mudado de expectativa para essa temporada. Eu esperava que o Ceará tinha essa capacidade de não fazer de novo. Eu sei que ela tem capacidade de fazer grandes investimentos, mas de não melhorar si mesmo para tentar sonhar com um meio de tabela ou coisa desse tipo. E o Ceará eu tinha essa expectativa de que poderia fazer boas contratações, acabou não fazendo. Então o Ceará para mim é um dos perdedores dessa janela de transferências. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de times bons que melhoraram ainda mais nessa janela de transferências. O meu primeiro vencedor é o Bahia. O Bahia tem uma metodologia ali do Grupo City que é muito interessante. Tu consegue perceber que o Bahia vem melhorando temporada após temporada, tá? É perceptível a olho nu. Qualquer pessoa, tu não precisa ser um mega analista para perceber isso. Você sendo um torcedor comum, você já consegue perceber. O Bahia teve muita dificuldade em 2023, no tal ano zero do Grupo City no Bahia. Mas daí vem 2024, teve uma melhoria, foi um bom ano pro Bahia. O Bahia foi para a Libertadores, tá? Agora precisa vencer o Boston River para ir para a fase de grupos. Convenhamos, o Bahia é o favorito. Mas nessa temporada o Bahia tem uma coisa muito interessante em que eu senti acompanhando a temporada passada. O Bahia, principalmente a maioria dos times do Nordeste, que tem uma questão, tem muito jogo, tá? Eu me lembro de ter acompanhado o Bahia no início do ano passado, e tinha jogo quase todo dia no início da temporada. Era Campeonato Baiano, era a Copa do Nordeste, era a Copa do Brasil. Então assim, tem um calendário muito grande. Daí, chegou na reta final da temporada passada, o Bahia caiu de rendimento. Se tu olhar ali nos últimos 10, 15 jogos do Bahia na temporada, tinha jogador já com 40 jogos, 45 jogos na temporada. Então assim, é um número muito alto. 40, 45 jogos em setembro. Tipo, é muito jogo. Daí o Bahia teve uma queda de rendimento.
E para essa temporada, o Bahia tem uma coisa que não tinha na temporada passada: elenco. O Bahia melhorou o elenco, fez boas contratações. No tal meio campo do Bahia, que a gente falou muito, fez boas contratações para rodar esse elenco. Pode mudar de opções, não precisa mais jogar com 4 no meio campo, pode jogar com 3, com 2 abertos. Nesse começo de temporada, o Eric Pulga, o Ademir, o Luciano Rodrigues estão fazendo excelentes jogos. Eric Pulga foi uma contratação dessa temporada. Tem o Santiago Mingo, que eu acho um jogador muito interessante. Trouxe o Rodrigo Nestor, que eu acho que pode dar muito certo. Então, assim, tem muito jogador bom ali no Bahia que não tinha na temporada passada no banco de reservas. Então, eu acho que nessa questão o Bahia foi um dos grandes vencedores, porque ele incorporou o time, e o que deu errado na temporada passada, eu já não acho que pode dar nessa. Então, de novo, a questão da evolução. E o Bahia, para mim, é um time que pode não, já evoluiu, mas pode evoluir ainda mais ao decorrer da temporada. O outro vencedor para mim nas finais de transferências é o Vitória. O Vitória saiu de um clube que ia brigar para o rebaixamento para mim. Não que não vá, porque não dá para cravar ainda. Mas a capacidade do elenco do Vitória não é para isso. O Vitória tem um elenco que tem tudo para conseguir se manter constante na Série A. Está fazendo um ótimo trabalho com o Thiago Carpini. Trouxe bons jogadores para esse time. Trouxe a contratação do Claudinho, para mim, lateral direito, foi espetacular. Trouxe jogadores que podem render mais, como o Wellington Rato, entre outros vários jogadores. Sim, perdeu alguns jogadores, mas isso era inevitável, considerando o ecossistema do futebol brasileiro. O Vitória perdeu o Wagner Leonardo, perdeu o Lucas Esteves, mas eu acho que fez boas reposições, considerando o contexto do clube e o quanto aumentou as minhas expectativas em relação ao Vitória nessa temporada. O outro time que para mim eu acho que melhorou e é um dos vencedores nessa temporada é o Palmeiras. O Palmeiras fez 3 grandes contratações para mim. São os 3 jogadores de ataque. O Paulinho, o Vitor Roque e o Facundo Torres. Para mim, esses 3 caras são caras que podem decidir jogos, podem decidir qualquer jogo para o Palmeiras a nível nacional e internacional. Dá uma rejuvenescida nesse ataque. Porra, tu ainda tem o Maurício, sabe? Então tem uma coisa muito interessante ali nesse ataque do Palmeiras. O Maurício veio na temporada passada. Fez algumas contratações para compor elenco no meio campo, como Emiliano Martinez. Trouxe o Bruno Fux, trouxe o Mikael. São jogadores que podem rotacionar na zaga. Tem a questão do Naves, que deve sair, principalmente na próxima janela de transferências, que vai abrir para os estaduais do mercado nacional. Então, mas eu acho que essas 3 contratações do Palmeiras, nenhum outro time do Brasil fez tanta contratação que pode decidir qualquer jogo, como o Palmeiras fez com o Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. E o último time da minha lista de vencedores foi o Grêmio. O Grêmio fez algumas contratações bem interessantes, também um pouco fora da caixa, como o Francis Samuso. Trouxe o Christian Oliveira, que para mim foi uma excelente contratação. Outros jogadores. Trouxe o Cuejá, que vai demorar um pouquinho ainda para se pegar o ritmo, mas tem tudo para fazer uma excelente dupla com o Vila Sante. Trouxe finalmente um zagueiro que eu considero como um zagueiro bom, que foi o Wagner Leonardo. Então, assim, o Grêmio melhorou em todos os setores do campo nessas janelas de transferências. E eu acho isso muito interessante. O Grêmio de hoje é melhor nas 3 posições, do ataque, meio e zaga, do que era há 3, 4 meses atrás. Então não tem como eu não fazer uma lista de vencedores sem citar o Grêmio, sendo que o Grêmio talvez seja um dos times que contrataram mais, porque tem casos de times como, por exemplo, o Flamengo, que não precisou contratar muito nessa transferência, mas o Grêmio talvez seja o caso dos times que realmente precisavam contratar, que conseguiu melhorar todos os setores do campo em relação ao ano passado. Então, para mim, o Grêmio foi um dos grandes vencedores dessa janela de transferências. Bem, chegamos ao fim desse vídeo. É o meu primeiro vídeo. Eu ainda vou melhorar bastante coisa. Eu tenho que fixar em gravar com a câmera. Vai ser uma dificuldade. Mas eu agradeço a todo mundo que ficou comigo até aqui, que assistiu esse vídeo.
Comente o que vocês acharam, se vocês discordam, se vocês concordam, podem comentar. Muito obrigado de novo a todo mundo que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Eu vou compartilhar, fazer cortes, postar no meu Instagram, me sigam lá também, no meu TikTok. Então, muito obrigado de novo. Até mais, até o próximo vídeo. Próximo vídeo, se eu não me engano, vai sair no início da próxima semana, que eu vou fazer as melhores contratações dessa janela de transferências. Tá bom? Tamo junto.